Apesar de ser muito impaciente, ele se acalmava jogando paciência. O objetivo do jogo era classificar as cartas na ordem certa e de acordo com o naipe, o que não era muito diferente do que estava tentando fazer com os elementos. Mendeleev pegou umas cartas em branco e escreveu o nome dos 63 elementos com o peso atômico. Ele começou a refletir sobre as cartas, tentando ver se conseguia dividi-las em grupos. Mas por mais que tentasse, não conseguia encontrar um padrão. Ele estava de saída para uma longa viagem. Mas disse ao motorista para esperar. Ele refletiu sobre as cartas durante mais algumas horas. Ele dispensou o motorista. Embaralhando as cartas na mesa, ele sabia que estava na iminência de fazer uma descoberta. Mas depois de horas pensando, exausto, ele adormeceu. E começou a sonhar. E enquanto sonhava, a imagem começou a tomar forma. Ele acordou de sobressalto e dispôs as cartas de acordo com o padrão do seu sonho. O resultado desse sonho extraordinário foi que Mendeleev resolveu o problema. Eis o que ele formulou. Uma tabela com todos os 63 elementos que ele conhecia, todos dispostos de acordo com uma estrutura organizada. O que ele fez, basicamente, foi colocá-los em ordem crescente de peso atômico, vindo por aqui e por aqui. Mas ele também conseguiu reunir todas as famílias. Olha aqui os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são os que reagem fortemente com a água. Depois, os alcalinos terrosos, como berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, e do outro lado, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Ele tinha tanta certeza de que estava certo, que fez outra descoberta muito importante. Olha só essas lacunas. Lacunas, onde devia haver um elemento, mas não havia. Então, ele previu algo. Ele disse, e teve a ousadia de dizê-lo, que eles deviam procurar esses elementos. Havia muitas lacunas. Havia uma entre o alumínio e o índio, e outra entre o silício e o estânio. Cientistas geralmente não são aclamados como gênios quando há lacunas ou interrogações em seus trabalhos. Mas nesse caso, as lacunas foram cruciais. Foi o que ninguém conseguiu descobrir, pois eram posições de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele foi a primeira pessoa a observar que havia peças faltando no quebra-cabeças quando deixou essas lacunas, e foi audacioso bastante para prever as propriedades dos elementos que não haviam sido descobertos ainda. Ele foi praticamente ridicularizado pelo meio científico até 5 anos mais tarde, quando alguém descobriu o que seria o galho e se encaixava perfeitamente na lacuna que ele deixou abaixo do alumínio. E 15 anos depois, a próxima lacuna foi preenchida com a descoberta do germânio. Comparando os elementos que faltavam aos seus vizinhos, Mendeleev previu corretamente suas cores, pontos de fusão e peso atômico. Demorou 20 anos, mas elementos como galho e germânio foram descobertos e se encaixavam na tabela periódica, colocando o nome de Mendeleev entre os gigantes da ciência. A tabela periódica ainda pode ser usada para prever algo. É como uma lista de ingredientes do universo. É um livro de receitas que mostra como as coisas podem se misturar e os resultados que você vai obter. Mas Mendeleev não estava só. Praticamente ao mesmo tempo, um cientista alemão chamado Julius Mayer criou um sistema muito parecido. Mas Mayer foi esquecido. Mendeleev ficou famoso porque fez essas previsões audaciosas sobre os elementos que seriam descobertos no futuro. Na verdade, ele ficou tão famoso que eles deram o nome de um elemento em sua homenagem, o Mendelévio. Há muitas diferenças entre a tabela original de Mendeleev e a que usamos hoje. Mais de 40 elementos foram descobertos.
E hoje são listados pelo número atômico, o número de prótons em cada átomo, e não pela massa atômica. Na época de Mendeleev, ninguém havia provado que os átomos existiam. Elétrons, nêutrons e prótons eram completamente desconhecidos. Mendeleev revelou uma parte na sua busca pela natureza do problema. Mas outros segredos ainda estavam por ser descobertos. Os cientistas hoje acreditam que quase todo o universo é composto de algo misterioso, chamado de matéria negra. Talvez tenhamos que jogar a tabela periódica pela janela e entender que 90% do universo poderiam ser feitos de outra coisa, e não de átomos. E talvez alguém que esteja assistindo a esse programa seja o próximo a ganhar o prêmio Nobel quando determinar do que essa matéria negra é feita. Mas se Mendeleev estivesse vivo hoje, uma coisa certamente o deixaria feliz. Lembra-se do galho, o elemento que ele previu que existia? Durante muitos anos, ninguém conseguiu descobrir sua utilidade. Mas recentemente descobriu-se que os compostos do galho brilham intensamente quando pequenas correntes são passadas por eles. E é aqui onde encontramos o galho hoje em dia, nas mais novas versões da tela de vídeo, a marca registrada da era da informação. Graças a Dmitri Mendeleev, hoje atravessamos um longo caminho desde os antigos gregos com sua terra, água, ar e fogo. Fogo, fogo, terra, água e ar e fogo frio. Acho que a nossa experiência chegou ao fim.